Então, para Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses dias de tanta literatura e pregação de autoajuda, chama-nos a atenção, nesses versos do capítulo 1 da carta aos Efésios, da maneira mediante a qual o apóstolo Paulo lidava com os problemas emocionais, os problemas psicológicos, a fome e sede de sentido, de significado, a busca por plenitude que é inerente à natureza humana, especialmente a natureza do nascido de novo, que segundo diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, estão em busca de honra, glória, incorruptibilidade. Chama-nos a atenção o método do apóstolo Paulo, que é o de chamar as pessoas para a doutrina, para a teologia, para a compreensão da verdade, a fim de que a partir do claro entendimento da relação que Deus mantém com o seu povo, essas pessoas pudessem ser curadas na alma. E mais do que isso, mais do que encontrar a felicidade, que essas pessoas pudessem se tornar santas, parecidas com Cristo, e como consequência dessa manifestação do caráter de Deus em suas vidas, vivendo essa vida de felicidade para a qual Cristo nos chama. O verso 3 começa com a nota de ações de graças. Alguém já disse que se você quer medir a vida de um crente, você não deve passar a fita métrica em torno da sua cabeça, e sim em torno do seu coração agradecido. Foi John Stott que disse, plagiando Martin Lloyd Jones, que você encontra na igreja alguns cristãos que podem ser considerados girinos espirituais. Tem uma cabeça imensa, cheia de teologia, mas um coração vazio, coração carente de amor, de misericórdia e desse elemento de ações de graças. E aqui Paulo está encantado. Bendito o Deus e Pai. Observe que mais uma vez ele faz essa alusão ao que John Stott chama de nome cristão para Deus. Pai, porque nós cristãos, aqui vai mais uma vez a heresia da semana retrasada, nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o Pai, que é Deus todo-poderoso, eterno, infinito, onipotente, onisciente, onipresente, mas é alguém com quem nós nos relacionamos tal como o Filho se relaciona com o Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é um texto trinitário. Aqui ele está prestando culto de ações de graças pelas bênçãos espirituais recebidas a esse Deus que ele chama de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma maravilha nós meditarmos nessa doutrina a partir dos grandes escritos teológicos, especialmente o material produzido por Agostinho, por Santo Agostinho, chamado Agostinho de Hipona, e um homem como Jonathan Edwards. Entre outras coisas, eles dizem o seguinte, que Deus é bem-aventurança eterna em si mesmo. Deus é feliz, porque Ele é tudo o que gostaria de ser e faz tudo o que gostaria de fazer. E parte da felicidade de Deus, declaram esses teólogos, consiste na mútua contemplação da beleza das pessoas da Trindade. Que a felicidade do Pai consiste em contemplar a beleza do Filho. A felicidade do Filho consiste em contemplar a beleza do Pai. Agora você imagine essa contemplação da beleza infinita sendo vivida por um ser infinitamente sensível, infinitamente capaz de perceber a beleza, a excelência das coisas. Então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos a mais profunda expressão de ações de graças a partir da compreensão da doutrina. Ele compreende a doutrina e aí cai de joelhos e começa com essa nota de louvor. Eu quase deixei para falar o que eu vou dizer agora no final da mensagem, mas eu fiquei com medo de me esquecer. E aqui vou plagiar deliberadamente Jonathan Edwards.
A partir do verso 3, o apóstolo Paulo apresenta aquilo que poderíamos chamar de fieira de bênçãos, ou que os calvinistas chamam de ordo salutis, a ordem da salvação, as diversas etapas mediante as quais Deus levou a cabo o plano de salvar a sua igreja. O que me chama a atenção é o fato de essa obra ter sido levada a efeito por esse ser absolutamente excelente. Ele agora vai falar sobre a eleição da igreja, o processo de santificação, a graça salvadora, a fixação dos afetos de Deus na vida do seu povo. Mas o que encanta é nós pararmos para pensar na origem de todas essas bênçãos. Tudo emana do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pare para pensar na excelência desse ser, autoexistente. Os teólogos falam de atributos que só Ele possui, só Deus possui. Ele é autoexistente. Eles dizem que Deus existe pela necessidade do seu próprio ser. Que se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada cria. Então eles dizem que Deus é autoexistente. Deus também é possuidor de um outro atributo que os teólogos chamam de incomunicável, que só Ele possui, a infinidade. A infinidade significa, entre outras coisas, que Ele é perfeito em todos os seus atributos. Em conexão a isso, os teólogos dizem que, além de autoexistente, além de infinito, Ele é imutável. Tem uma declaração bonita de um dos teólogos aí que eu li há pouco tempo, que diz o seguinte: o tempo não põe rugas na face de Deus. Ele é imutável. E por fim, por Ele ser infinito, autoexistente, imutável, Ele é único. Agora, você pense nesses atributos extraordinários que nos colocam, quer dizer, diante de um ser que nos faz perder o fôlego, todos reunidos neste ser a quem Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai. Você imagina então a doçura infinita num ser autoexistente, imutável, perfeito, único. Imagine você ser objeto do amor do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós deveríamos gastar mais tempo com essas doutrinas. Em vez de ficar tomando o nosso pulso, numa introspecção mórbida, nós deveríamos parar para pensar nesse amor e no motivo da nossa salvação. Por que estamos aqui? O que nos move a ter interesse por esse livro? Qual é a origem da salvação? Quem é esse que fixou o seu amor em mim e saiu em busca da minha redenção? Eu estou lendo um livro agora, estou terminando, falta 1 ou 2 capítulos, do John Stott, aquele que eu mencionei na semana retrasada. Why I'm a Christian. Eu fiquei sabendo que o livro foi traduzido para português. Gente, é um livraço. Não dava, você não consultar, ansioso para voltar para casa e terminar de ler. E ele começa o livro, a ideia é fazer um contraponto, de certa forma, a Bertrand Russell, que escreveu um livro dizendo por que eu não sou cristão. Então, de certa forma, é um contraponto cristão ao que Bertrand Russell escreveu. E ele começa, John Stott, por dizer que a primeira declaração, o primeiro fato referente à minha escolha por Cristo tem a ver com a verdade insofismável de que eu amo porque Ele me amou primeiro. Porque, na verdade, não fui eu que escolhi, foi Ele que escolheu a mim. E quando nós paramos para pensar na beleza, na formosura, na glória, nas excelências desse ser, é coisa de perder o fôlego. Eu me lembro do Jonathan Edwards, com 21 anos, ele tem um registro no diário dele. Então, ele conta que um dia, lendo a Bíblia, ele se deparou com essa passagem maravilhosa da primeira epístola de Paulo a Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz assim, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17, assim, ao Rei eterno
imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele, com 21 anos, escreveu no diário dele a seguinte coisa: que glória poder conhecer ser tão maravilhoso. E que maravilha poder fixar os afetos nele e fazer dele o supremo bem da minha vida. Quão feliz é aquele que se tornou capaz de ver excelência nesse ser. E o amor. Então, tudo que nós passaremos a ver agora, a partir do verso 3, que tem a ver com as etapas da nossa salvação, o que Deus fez para que nós pudéssemos ser salvos, tem que ser visto do ponto de vista da glória, da majestade, da formosura, das excelências deste ser a quem nós chamamos Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu tenho a lhe dizer é que esse ser se afeiçoou por você. Esse ser passou a segui-lo, decretou salvar a sua vida. Vamos lá então, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que isso significa? Um dos motivos pelos quais nós vemos aqui o apóstolo Paulo em êxtase: bendito, que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado, que tu sejas objeto do louvor da sua igreja, que o teu nome seja santificado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então ele começa, o que o encanta é se ver objeto dessa ação divina, que ele interpreta como derramamento de bênção sobre a vida da igreja, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Bênção espiritual tem o sentido de bênção que é concedida pelo Espírito Santo. Note que ele não está falando aqui sobre terra que mana leite e mel, não está falando sobre prosperidade, pagamento de dívida. Ele está falando das ações de graças que nós encontramos de forma toda especial no Novo Testamento, de modo muito mais abundante do que pode ser encontrado no Antigo Testamento. Aqui é um homem que o que o encanta não é o fato de possuir terras, não é o fato de gozar de boa saúde, de ter uma família abençoada, embora tudo isso é desejável e possa ser objeto de ações de graças. Mas o que encanta é o fato dele perceber em sua vida e na vida da igreja como um todo o derramamento dessas bênçãos espirituais, que são as bênçãos do Espírito Santo. São as bênçãos que a terceira pessoa da Trindade compartilha com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele chama essa bênção de toda sorte. Por quê? São bênçãos as mais diferentes, que suprem perfeitamente todas as nossas necessidades espirituais. Bênçãos de toda sorte, dadas pelo Espírito, para seres que eram cegos e que precisavam do dom da visão, para seres que tinham coração de pedra e que precisavam de um coração de carne, para seres que eram surdos e que precisavam recobrar a audição, para seres que se encontravam como Lázaro e que ouviram um Lázaro vem para fora, para seres que depois de terem recebido esta vida, em razão de viverem num mundo, conforme o pastor Theo acabou de mencionar, num mundo confuso, precisam do dom da perseverança, daquela graça que os sustenta até a entrada na glória. O apóstolo Paulo olhava para a vida do crente,
o mais humilde e frágil servo de Deus, e dizia: Deus tem derramado toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Quando ele fala sobre regiões celestiais, está falando sobre aquilo que o apóstolo Paulo também chama de terceiro céu. Para os judeus havia 3 céus: o primeiro céu das nuvens, o segundo céu das estrelas e o terceiro céu. Esse lugar onde o corpo literal de Cristo se encontra, onde aqueles que morreram em Cristo, neste momento, gozam de vida consciente e na presença dos anjos, dos arcanjos e dos querubins, prestam culto à Trindade Santa. Neste lugar, a partir do qual o universo é regido, visando a glória de Deus e a felicidade da sua igreja. Isso é uma coisa tão extraordinária, que a gente quase é levado a dizer: isso é muito bom para ser verdade. Porque está dizendo que deste lugar foi decretado, uma decisão foi tomada lá, que toda sorte de bênção espiritual fosse derramada sobre sua vida. Como eu amo falar sobre essas coisas. Porque aqui eu não estou usando Freud, eu não estou falando sobre Lacan, sobre Jung, é palavra de Deus, é doutrina, é verdade, é aquilo que é tutano, é aquilo sobre o que, caso você se dedique, aquilo sobre o que você pensar, sempre lhe apresentará um motivo de contentamento, de alegria, de ações de graças na vida. Então nós estamos aqui diante de um homem encantado com sua própria vida. Ele olhava para si mesmo e dizia o seguinte: eu me vejo hoje me preocupando com o que eu não me preocupava. Eu tenho novas afeições, eu tenho novos anelos, eu tenho uma nova esperança. E só existe uma explicação para o que está acontecendo na minha vida. No céu foi decretado que o Espírito Santo faria por mim o que eu não era capaz de fazer por mim mesmo. Vocês estão entendendo? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E aí, Martin Lloyd Jones, eu não sou Martin Lloyd Jones, dedica um sermão inteiro a em Cristo. Nas regiões celestiais, em Cristo. Vocês têm que ler esse sermão. O que ele está dizendo é o seguinte: que Cristo é o amém para as promessas do Pai. Que não há bênção que recebamos que não seja por intermédio de Cristo. E Martin Lloyd Jones vai além. Ele trata de uma doutrina muito querida para a fé reformada, que é da união da igreja com Cristo. Que pelo fato de estarmos unidos a Cristo, nós somos corpo de Cristo. E nesse sentido, nós estamos com Ele assentados nos lugares celestiais. E tudo que é de Cristo é nosso. Lutero viu-se de uma forma esplendorosa, que lhe é peculiar, com aquela simplicidade. Eu ontem estava lembrando lá na igreja, tem um sermão dele que ele diz a seguinte coisa: olha, aqui na minha igreja eu prego para as lavadeiras, eu prego para as empregadas. Não prego para os magistrados. Eu prego para essa gente humilde e pobre, porque se essa gente entender, o juiz vai poder compreender também. Agora, se esses que frequentam a minha igreja, tenho 50 deles na minha congregação, dizia Lutero, não estão satisfeitos com o meu método, bom, a porta de saída está aberta. E Lutero diz a seguinte coisa, que nós somos a noiva, ele é o noivo. Uma noiva pobre, que passa toda a sua dívida para o noivo, e um noivo rico, que compartilha toda a sua riqueza com a noiva. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Estamos unidos a Cristo nos lugares celestiais. Olha, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Até hoje, na minha vida, isso é um dos motivos pelos quais eu sou cristão. Eu nunca me deparei com um testemunho crível de felicidade, exceto nesses relatos que nós encontramos no Novo Testamento.
Quando a Bíblia diz, por exemplo, que em Atos dos Apóstolos, que os discípulos transbordavam de alegria, eu leio aquilo e digo o seguinte: eu acredito nessa alegria. É a alegria de um ser racional que pode usar a exaustão o seu cérebro e que, em razão daquilo que encontrou, sempre haverá de ver motivo para as ações de graças, para o louvor, para o cântico, para a alegria. E eu não consigo pensar em felicidade que não tenha como fundamento o capítulo 3 da carta aos Efésios. Porque as bênçãos sobre as quais o apóstolo Paulo fala neste capítulo atendem todas as demandas do espírito humano. É o que nos leva a entender as palavras de Agostinho na introdução da sua Magnum Opus, as Confissões. Tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe esta nota de louvor, de ações de graças na sua vida? Há esse elemento de encanto? Posso apresentar um teste para você saber se nasceu de novo, se você é crente? Você pode dizer que o dia mais bendito da sua vida foi aquele no qual você encontrou Jesus? Que Ele é a sua pérola de grande valor, é o tesouro achado no campo, que o melhor que aconteceu na sua vida foi ter passado por essa experiência de novo nascimento e ter encontrado o amado da sua alma, e hoje poder dizer: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Olha essa nota, assim a igreja deve funcionar. É por isso que nós não estamos hoje impressionando o mundo, e os nossos amigos não cristãos não nos procuram em busca de socorro na hora da tribulação, porque eles nos veem tendo o mesmo comportamento na hora da luta daqueles que não conhecem a Cristo. O que vai impressioná-los não é a casa própria, o carro do ano, ou, sei lá, a mansão em Búzios. O que vai chamar a atenção dessa gente não é a tal da prosperidade do ter, mas essa obra no âmbito do ser, que nos saca dessa vida que o Jó chamava de homem nascido da mulher, que vive breve tempo cheio de inquietação, que nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Olha que maravilha! Aquilo sobre o que ele passa a falar no verso 4. Olha, eu vou ser franco com você. Nós não somos dignos de ouvir esse poema. Aquilo sobre o que ele passa a falar a partir do verso 4 são coisas acerca das quais não é digno ao homem referir. É um ato de muita condescendência Deus revelar tamanha loucura pela sua igreja, tamanha paixão. Bendito, repito, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí, a bomba atômica. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da criação do tempo e do espaço. Na eternidade, antes da formação do primeiro átomo, você já existia na mente de Deus. Mas de que maneira? Ali. A pregação do Evangelho, quando ela é para valer, ela sempre gera esse sentimento em nós. É muito bom para ser verdade. Alguma coisa que causa espanto. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Andar com Jesus é viver de surpresa em surpresa. O que ele está dizendo é coisa de tirar o fôlego. Quando você para pensar na vida, no fato de milhões de pessoas ignorarem você, e até gente do seu relacionamento o preterir, você tomar conhecimento de um fato como esse, que antes da criação do sistema solar, foi decretado que você ganharia vida, haveria de existir, mas para participar eternamente da festa de amor da Santíssima Trindade. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Agora nós entendemos o porquê desse bendito, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo se via como ele, não apenas ele, mas os membros da igreja de Éfeso e os membros da igreja de Cristo, da igreja triunfante, da igreja militante, como objetos deste amor eterno. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Muitos, quando ouvem essa doutrina, essa é uma acusação que frequentemente é feita contra o calvinismo. Porque dizem o seguinte: a ênfase que vocês calvinistas dão na doutrina da predestinação tem a tendência de levar o membro de igreja a cruzar os braços. Já que eu estou salvo, minha redenção foi decretada na eternidade, se ela foi decretada na eternidade, eu não posso vir a perdê-la. Então, não importa a forma como eu venha viver, no final das contas eu vou entrar no reino dos céus. Acontece que essa, vamos assim chamar de ilação inconsistente, não passa pelo crivo da doutrina quando ela é entendida na sua plenitude. Porque o que o apóstolo Paulo afirma é que nós fomos eleitos para sermos santos, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Então observe o que ele está dizendo, que na eternidade, é de tirar o fôlego, essas coisas me emocionam muito. Na eternidade foi decretado que você participaria da beleza de Deus. Ser santo é ser belo. Ser santo é ser objeto do amor complacente de Deus. Ser santo é Deus olhar para você e dizer: eu me vejo em você. Você tem o meu DNA. É você ser partícipe da formosura do Criador. Ser santo é amar. Ainda agora, eu lia John Stott, e ele dizendo o seguinte: as pessoas parece que não entenderam bem o sentido de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a Bíblia fala sobre o mandamento de amor, ela está falando apenas sobre duas coisas. Não há um terceiro mandamento para amar. Apenas dois: amar a Deus e amar ao próximo. Não há uma passagem bíblica que diga para o homem amar a si mesmo. Porque Jesus pressupõe que nós já somos loucos de amor por nós mesmos. E esse é o nosso problema. E eu tenho que concordar com o John Stott. Ele está dizendo que essa é a real redescoberta da nossa verdadeira identidade. Quem nós somos, aquilo que alguns chamam de o nosso verdadeiro eu. É quando você se esquece de si mesmo e se dedica em amor à viabilização da vida do seu semelhante. Olha, isso é bonita beça. E foi decretado que você haveria de viver assim. E aí então, nós nos deparamos nessa hora com a violência do amor.
porque isso aqui tudo é muito perigoso. Alguém já disse que, C.S. Lewis, que ele diz que, na verdade, quando nós pedimos para que Deus nos ame, no fundo, nós estamos pedindo para que Deus evite problemas nas nossas vidas. Quando o texto diz que nós fomos escolhidos para ser santos, o texto está dizendo o seguinte, que não tem jeito. Essa maré, essa corrente, esse Amazonas do amor, vai levá-lo na direção da santidade. E se você resistir, você vai ser quebrado. Você pode cair de cama. Pessoas podem se levantar para perseguir você. Deus tem seus métodos. Porque esse amor tem como objetivo você se tornar parecido com Jesus Cristo. Você foi eleito para a santidade. O que significa... Agora você está entendendo o porquê de algumas lutas. Porquê de algumas batalhas. Porque muitas vezes você, comparando a sua vida com a vida do incrédulo, não entende o porquê de estar passando por algumas provas. E eu ouso dizer que é o que a Bíblia ensina. Que se nós estamos sendo disciplinados, é porque esse Deus nos ama como um pai ama um filho. E que Ele não dará descanso a si mesmo enquanto não nos vir parecidos com Jesus. E quando resistimos ao mover da eleição, ao propósito maior da predestinação, não tem jeito. Ele fará com que você volte para a casa de Deus a fim de receber o abraço do Pai, e muitas vezes isso implicando que você chegue num ponto em que se pegue comendo com os porcos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é pedreira ser amado por Deus. Vocês me perdoam usar aqui o português da rua. Eleito para ser santo. Não tem alternativa. Eleito para você aprender a amar. Eleito para você ser parecido com Jesus. Eleito para você reconhecer sua verdadeira identidade. Como de um ser que... Essa passagem é linda da vida de Jesus. A Bíblia diz, sabendo quem ele era, de que viera de Deus e que voltava para Deus, se cingiu com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. A eleição não vai dar descanso enquanto você não chegar nesse nível. Por isso de alguns conflitos. Por isso daquela tristeza que a psicanálise não cura. Que é a tristeza do espírito. É o espírito deixando de testemunhar com o seu espírito que você é filho de Deus. É aquilo que Davi chama de perda da alegria da salvação no Salmo 51. Os puritanos tinham horror disso. Verdadeira paura, pânico. Você pega os textos da América colonial, início do século XVII, vocês vão ver os pastores o tempo todo alertando a igreja, cuidado com o endurecimento judicial de Deus. Cuidado para que Deus não se afaste da igreja. No último sermão de Jonathan Edwards, ele faz 2 apelos, quando a igreja botou ele para fora. Ficou com 10% dos votos a favor dele. Aí foi trabalhar em Stockbridge, evangelizando os índios. E ali ele pôde escrever as maiores obras da sua vida. Mas no seu sermão, chamado Farewell Sermon, ele diz a seguinte coisa: faço 2 pedidos a vocês. Vocês são dados à contenda. Há uma tendência nessa igreja de um brigar com o outro. E nada mais afasta o Espírito Santo da igreja do que o espírito de contenda. E aí, olha a surpresa do último pedido. Em nome de Jesus, não deixe o arminianismo entrar nos Estados Unidos. Se nós banirmos o calvinismo do nosso país, o Espírito Santo vai se apartar de nós. Penso que ele foi muito longe, mas é apaixonante ver o zelo pela doutrina, o amor pela verdade. Penso que ele foi longe porque depois a própria história dos Estados Unidos veio corrigi-lo. Porque o primeiro avivamento, os Estados Unidos passaram por 2 grandes avivamentos.
Um avivamento calvinista entre congregacionais e presbiterianos. E o segundo foi arminiano, entre os batistas e os metodistas. Contudo, o Jonathan Edwards sabia que há florezinhas que só nascem no solo calvinista. Ele amava a fé reformada. E ele insistia com a igreja para que a igreja não abrisse mão das doutrinas da graça, conforme ensinadas ao mundo por apóstolo Paulo, Agostinho de Hipona e João Calvino. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Não é para, veja só, não é para a possibilidade de você ser santo. Se você é eleito, não tem jeito. E aí, isso levou Spurgeon a dizer a seguinte coisa num dos seus sermões no tabernáculo metropolitano. Eu posso imaginar aquela figura corpulenta, aquela barba, dizendo: ó amados, jamais se considerem eleitos enquanto não forem santos. Não havia espaço na verdadeira tradição de espiritualidade calvinista para esse descanso carnal na doutrina da predestinação. Os puritanos diziam o seguinte: há 3 formas de você saber que é eleito. Número 1 é o silogismo lógico. Eles chamavam de silogismo lógico. Significa o seguinte: a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. Quem se arrepender e crer é salvo. Então, o crente pode usar esse silogismo lógico, esse raciocínio. Eu creio em Jesus Cristo, me arrependi dos meus pecados, logo fui salvo. Aí eles diziam o seguinte: mas há um segundo sinal mais profundo do que esse, que é o silogismo prático. A Bíblia ensina que o verdadeiro convertido manifesta o fruto do Espírito em sua vida. Eu detecto a presença do fruto do Espírito na minha vida. Que eu não sou mais o que um dia fui. Não sou o que gostaria de ser. Mas quando olho para a minha história, vejo que houve um divisor de águas na minha vida. Jesus entrou no meu coração. Logo nasci de novo. Martin Lloyd Jones dizia o seguinte, que nas horas que ele era atacado pelo diabo, havia um argumento que ele achava extraordinário. Era o inexplicável amor dele pela igreja. Ele achava isso um sinal do novo nascimento, da realidade da presença do Espírito Santo na sua vida, extraordinário. Ele diz o seguinte: essa é a prova que eu nasci de novo. Eu não teria este amor pelo povo de Deus se ele não tivesse sido me dado, compartilhado comigo pelo Espírito Santo. E ele, num dos seus sermões, ele diz a seguinte coisa: e eu sei que eu tenho mais prazer em estar ao lado do crente mais humilde do que do incrédulo mais poderoso da face da terra. E esse sentimento só tem uma explicação: eu nasci de novo. E aí, o terceiro sinal é bem pentecostal. Os puritanos, surpreendentemente, para os calvinistas dos dias de hoje, diziam o seguinte: e a terceira forma de você saber que nasceu de novo, que é eleito, é o batismo com o Espírito Santo. É o selo. Sobre isso nós vamos falar daqui a 1 ou 2 semanas. É o Espírito testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos belos, para sermos formosos, para que Deus possa dizer para nós o que disse para Jesus Cristo no Rio Jordão e no Monte da Transfiguração: tu és o meu filho amado. Em ti eu me comprazo. Eu me vejo em você. Você tem o meu DNA. Em seguida, ele menciona a palavra irrepreensível. Para Martin Lloyd Jones, significa a expressão externa da santidade. Santo e irrepreensível. A santidade se expressa através desse viver em conformidade com a lei de Deus. Perante Ele, daria para nós ficarmos aqui até amanhã de manhã só falando sobre perante Ele. Essa é a diferença entre cristianismo e moralidade. Não é um verniz de bom comportamento que a graça opera nas nossas vidas.
é a percepção do fato de que viver é viver na presença de Deus. Por isso, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, vivendo essa vida de santificação interna, de expressão concreta dessa mesma santificação e com a profunda consciência de que o copo d'água que nós damos para o discípulo sedento é feito na presença de Deus. Que o que a Betânia fez há 2 semanas, de subir esse morro aqui, e enfrentar alguns fuzis que estavam aqui na comunidade, é feito na presença de Deus. O que significa o seguinte, que a eleição tem como propósito fazer com que você e eu vivamos para fazer Deus sorrir. É a consciência de que viver é viver na presença desse ser santo, digno de ser amado, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma disputa muito grande sobre onde colocar a palavra amor em Efésios. Se a vírgula deve vir antes ou deve vir depois. E eu estou aqui, eu, Tupiniquim, torcedor do Botafogo, aí, nascido aqui na Lapa. O que eu vou dizer? John Stott dizendo que o amor vem depois. Martin Lloyd Jones dizendo que vem antes. Que nós fomos chamados para viver em santidade, de modo irrepreensível, na presença de Deus, em amor. Tudo isso, essa é a diferença, gente, entre reforma no sistema de educação de um país e avivamento. O avivamento, a ação do evangelho numa sociedade, produz aquilo que nenhum sistema de educação é capaz de produzir, que é o elemento de espontaneidade. O próprio Freud reconhecia isso, quando ele escreveu O Mal-Estar da Civilização. Viver em sociedade é você ter que se adaptar a leis que do fundo do seu coração, leis que viabilizam a vida de sociedade, não poderia ser diferente, mas que você quer violar. Daí o mal-estar da civilização. Só o Evangelho cria esse elemento de espontaneidade. Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Daí que você encontra o Salmo 119. Jonathan Edwards dizia que é a maior expressão do funcionamento da alma do regenerado. Quando você vê o salmista dizendo, ó, quanto amo a tua lei. É essa espontaneidade gerada pelo Espírito Santo que tem como fundamento a eleição, que no verso 5 é chamada de predestinação. E nos predestinou para Ele. Martin Lloyd Jones, de modo diferente de John Stott acredita que são termos intercambiáveis. São sinônimos. Para Martin Lloyd Jones, ele tem um ponto de vista diferente. Ele acredita que a predestinação tem a ver com planejamento. E a eleição, o modo de execução. Ele predestina e salva elegendo, escolhendo. Havia China, Mesopotâmia, Israel, Deus falou, não, vai ser Israel. Havia muita gente morta nas cercanias de Jerusalém, Betânia. Mas só um ouviu, Lázaro vem para fora. Pois bem, predestinação. Eu sofri muito em sala de aula por causa dessa doutrina. Era iniciar o tratamento desse artigo de fé para a sala incendiar e pessoas passarem a me ter como inimigo da fé, como torturador de criancinha. Não é possível que o senhor creia nisso. Hoje, se eu fosse voltar para o seminário da aula de teologia sistemática, eu jamais começaria a tratar dessa doutrina da forma como que eu abordei no passado. Eu começaria por aquilo acerca do que
todos os crentes estão certos. Como alguém já disse, todo crente de joelhos é um calvinista. Que ele nunca ora atribuindo sua salvação a si mesmo. Graças te dou a Deus, porque tu abriste os meus olhos. Porque eu estava morto e revivi. Porque tu tirastes o coração de pedra, em seu lugar colocastes o coração de carne. E nesse caminho eu persevero, porque o teu Espírito me auxilia. E o Senhor me sustenta em todas as lutas. Louvado seja o teu nome, porque esse livro um dia me foi enigmático e agora eu posso compreendê-lo. E não apenas compreendê-lo, eu o amo. Então eu começaria como? Começaria olhando para aqueles textos das Sagradas Escrituras que falam sobre uma doutrina presente no Antigo e no Novo Testamento. A chamada doutrina da depravação total ou da incapacidade total. A Bíblia ensina com muita clareza que o livre-arbítrio é uma ilusão. Lutero dizia o seguinte: a vontade humana pode ser comparada a um cavalo. E a direção que esse cavalo vai tomar vai depender do cavaleiro. Se for o diabo, esse cavalo vai numa direção. Se for o Espírito Santo, vai em outra. Então, qual é o conceito calvinista de livre-arbítrio? Num certo sentido, eles afirmam o livre-arbítrio, dizendo o seguinte: quando eu ajo, eu faço o que eu quero fazer. Agora, quanto à capacidade de escolher o bem e o mal, Agostinho, Calvino, Lutero, John Stott, Charles Hodge, Martin Lloyd Jones, Spurgeon, todos esses homens, juntamente, aqui me permite dizer, com o apóstolo Paulo, com Jeremias, com toda a Bíblia, com Jesus Cristo, diz o seguinte: o homem perdeu a capacidade de escolher o bem. O que levou, por exemplo, Jeremias a fazer uma pergunta para o povo de Israel. Uma pergunta profundamente humilhante. Quando ele diz assim no capítulo 13, verso 23, pode acaso o etíope mudar a sua pele? O Michael Jackson tentou. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Pode? Aí o profeta conclui dizendo: então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. O fato é o seguinte: sem Cristo nós não estamos dormindo, nós estamos mortos. Quando o apóstolo Paulo chega em Efésios, no capítulo 2, no verso 1, ele elimina por completo a ideia da liberdade para escolher tanto o bem quanto o mal. Quando ele diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Quem consegue, quem encara o curso deste mundo? Quem é páreo para a cultura desse planeta? Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem vive vida sem Cristo, de autonomia em relação ao príncipe da potestade do ar? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí ele diz: entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne. Quem é páreo para a carne? Quem é, usando a linguagem freudiana, quem é páreo para as pulsões do id? Quem é páreo para essa coisa do inconsciente que nos move? Que faz o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, fazer o que fez dentro da Casa Branca. Essa coisa que nos trai, que nos faz ter comportamentos suicidas. Entre os quais andamos todos nós outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Bom, a questão é a seguinte: milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, capital do estado, não tem o mínimo interesse por uma reunião como essa. Para eles, nada pode se considerar mais insuportável do que estudar a Epístola aos Efésios. Aí eu pergunto a vocês: o que nos leva a ter interesse por essas coisas?
Por que você saiu de sua casa numa segunda-feira à noite? Quem sabe lutou aí com o trânsito, batalhou para chegar na hora. O que faz com que você venha para esse lugar no anelo de conhecer o seu Deus, e de o amar, e de o servir, e ter um vislumbre da sua beleza, e finalmente experimentar por Ele um amor que você nunca teve? Só existe uma explicação: nos escolheu antes da fundação do mundo. Um fato acachapante é que a minha vida não está sob o meu controle. Eu me lembro que por volta de 1974 houve um surto de meningite no Brasil. Eu estudava num colégio e ali havia um rapaz da minha idade, que até diziam que ele era muito parecido comigo. O nome dele era Edgar. Edgar fez uma meningite e morreu. Por que Edgar morreu e eu não? Me lembro de um assalto que eu vivi na Via Dutra, antes de eu me converter, que eu desafiei o bandido. Ele com uma arma na mão, eu disse: cara, o que eu fiz com você para você me ameaçar? E inexplicavelmente ele não me matou. Peço que você me explique os livramentos que você vivenciou, as pessoas que botou em seu caminho. Como explicar isso? Um dia esse livro era um mistério para você, e de repente você se pega não apenas o compreendendo, mas o amando. Você pode atribuir a preservação da sua vida biológica e o milagre do novo nascimento a si mesmo. Nos predestinou para Ele. Tudo aqui é superlativo. E eu estou aqui olhando para o relógio, a vontade de parar aqui, porque fala en passant sobre para adoção de filhos. Ele nos predestinou para sermos santos e para sermos amados. Para adoção de filhos. Finalmente nós somos curados da neurose das neuroses. Aquela sensação que nós vivemos no universo, em que nós estamos do lado de fora da festa, olhando para o que acontece do lado de dentro, querendo entrar sem poder. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que o levou a falar: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele passou a se sentir num ponto de sua vida dentro da festa, porque eu fui predestinado para ser filho. Fui predestinado para ser amado. Fui predestinado para fazer parte da festa de amor da Trindade. Fui predestinado para que ele pudesse dizer para mim, repito, o que disse para o seu filho: tu és meu filho amado em quem eu me comprazo. E nos predestinou para a adoção de filhos, para gozarmos desse status universal. Para os anjos, arcanjos e querubins. E se tem vida em outro planeta, sei lá, se um dia você puder ter contato com seres racionais extraterrenos, onde quer que você esteja no universo, esse status terá que ser reconhecido. Ali vai um filho de Deus, eleito antes da fundação do mundo para a salvação, eternamente amado e comprado no tempo e no espaço pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não sei se a vida está difícil para você, mas em nome de Jesus, procure trazer essas verdades para a sua vida. Esse é antídoto para o enfrentamento da depressão. Avivamento é isso, essas verdades se tornarem claras. Avivamento, muitos contam isso, é o versículo pular da Bíblia. E você sentir algo doce no coração e ser tomado de alegria indizível e cheia de glória. Nos predestinou para Ele, para adoção de filhos, tudo é por meio de Jesus Cristo. Depois vocês contem aí quantas vezes aparece a palavra Jesus Cristo em 5 versículos só, os 5 primeiros versículos de Efésios. Como diz John Stott, ele estava intoxicado de Cristo. Porque não há cristianismo sem Cristo.
E Cristo tem que estar mais presente nas nossas mensagens. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Aqui nós entramos numa doutrina que os calvinistas chamam de pacto da redenção. Eles ficaram intrigados com a palavra negociação, não dá para usar. Capitalista demais. Como descrever o que houve na eternidade entre o Pai e o Filho? Claramente, a Bíblia revela que o Pai separou um povo para si e disse para o Filho: eu envio para salvar os meus eleitos. Esse é o povo que eu confio a ti. E por esse povo faço um pacto contigo, que você dê sua vida por ele. E o incrível, o que chamou a atenção dos teólogos reformados, é o fato da doutrina estar na boca de Cristo. Do próprio Cristo ter ensinado essa doutrina. Quando ele diz aqui então, nos predestinou para ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, está falando disso. O pai entregou um povo ao filho e o filho assumiu a responsabilidade de salvar esse povo. Por isso, nós encontramos essas passagens aqui no livro de João. Olhem lá, João, rapidinho aí. João capítulo 6. Olha lá, verso 38. Gente, isso aqui, a doutrina aqui está escancarada. Verso 38 de João 6. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, nós vamos entender o porquê da oração do capítulo 17. Olha lá, a oração sacerdotal do capítulo 17 de João. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A bomba atômica vem o verso 6. Se eu tivesse numa igreja pentecostal, era todo mundo glória a Deus, aleluia, línguas estranhas, revelação. Eu tenho pregado muito para pentecostal, então no meio presbiteriano eu fico aflito, porque eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Eu sei que a obra pode ser profunda e ninguém levantar as mãos, não precisa chorar, cair de joelhos, mas os pentecostais, eles se derramam e pronto, e você fica viciado nesse tipo de coisa, um feedback tremendo para o pastor, e muitas vezes você acaba entrando na onda, tem vezes que eu nem ouço mais a minha voz, de tanta gritaria. Mas olha só, gente, se eu fosse pentecostal, eu diria: dá glória, irmão. Olha que maravilha. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. E aí, gente, aqui é línguas estranhas. Se você é crente, vai ter que ser. Se é um pentecostal infiltrado na igreja presbiteriana, você vai ter que botar a mão na boca para evitar o mistério santo. Olha lá. A bomba atômica aqui, olha só. Olha a doutrina da predestinação mexendo com a vida de oração de Cristo. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não fiquem com raiva de mim, porque eu não inventei. Isso tem sido ensinado pelos alguns dos maiores evangelistas da história do cristianismo, os maiores teólogos, e simplesmente está na Bíblia. E o trabalho do teólogo é igual ao trabalho do cientista. Eu não tenho que impor uma teoria às Sagradas Escrituras. Eu tenho que extrair do texto os fatos e apresentá-los, ainda que eles sejam chocantes. E o que o texto está dizendo é o seguinte: Deus é louco de amor pela sua igreja. Por esse povo confuso. Esse povo que muitas vezes a gente não entende o comportamento. E o que eu estou fazendo aqui hoje à noite? Eu estou servindo esse povo. Por isso que o trabalho do pastor é de tirar o fôlego. Servir os eleitos. Servir estes pelos quais Jesus Cristo morreu, cumprindo o pacto da redenção. E aí então, terminando, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade,
E aí a glória, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É uma covardia ter que terminar em 1 minuto, olhando aqui para o relógio, e não tratar desse verso, mas a gente pode fazer isso na próxima exposição bíblica. Para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Está dizendo o seguinte, que tudo isso foi feito para que por toda eternidade Deus seja adorado como um ser capaz de amar aqueles que não são dignos do seu amor. A glória de Deus é aquilo que caracteriza Deus como Deus, é a expressão das suas perfeições. E o que Paulo está dizendo é que toda essa ideia, todo esse plano eterno de salvar a igreja, tem como objetivo fazer com que anjos, arcanjos, querubins, serafins, a igreja militante, a igreja triunfante, e todos e por toda eternidade, adorem a Deus como um ser gracioso. O que não poderia ter sido feito se o homem não tivesse caído e Jesus não tivesse dado sua vida por nós. Onde está Deus no terremoto do Nepal? Bom, poderíamos perguntar também por que os nossos ancestrais romperam com o pacto? Por que os nossos pais, Adão e Eva, não cumpriram o pacto das obras? Imagina você ali vendo a cena, cardos e abrolhos se manifestando, as rugas aparecendo nos nossos pais, a vida se tornando curta, e o homem, no minuto seguinte à queda, tendo que trabalhar duro para comer do pão. Mas se o seu Deus é um super anjo e não Deus soberano, que rege todas as coisas para a glória do seu nome, você vai entrar em crise existencial. Se você crê nesse Deus cujos caminhos não são os nossos caminhos, você se abrirá para a possibilidade de um dia vir a descobrir que se não fosse esta rebelião, o Filho de Deus não teria vindo. E nós não tomaríamos conhecimento desse amor que hoje surpreende os anjos. Por isso que a Bíblia diz, coisas estas que eles anelam perscrutar, porque foram tomados de surpresa. Eles não sabiam que Deus é capaz de amar canalhas, que Deus é capaz de amar bandidos, criminosos. Para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu no amado. E aí Martin Lloyd Jones diz, não se esqueça jamais que tudo que foi feito contra a vida de Jesus, a surra que Ele levou, a sessão de tortura pela qual passou, a crucificação e a morte, tudo isso foi feito contra o amado. A medida do amor de Deus por nós é o amor do seu Filho. Vou dar uma de maluco aqui. Se isso não traz alegria para o seu coração, o ministério da Igreja Betânia cessou na sua vida. Nós não temos mais o que falar para você. E a desgraça do cristianismo, eu vou falar aqui também como maluco. A desgraça do cristianismo é o seguinte, eu tenho contato com esse texto. E aí, eu não consigo mais conceber um universo que não seja assim. Eu não consigo mais pensar na possibilidade de ser um outro tipo de criatura. Porque a partir do momento que eu tomo consciência desses fatos, eu perco fôlego. Eu sou tomado de espanto, de perplexidade, adotado. Eu não sou um sortudo, eu sou amado. Fui separado para ser bonito, para ser santo, para ser formoso. Para ser deleite do coração de Deus, e não apenas isso, ser adotado na sua família. E a história da minha vida virá música na eternidade. O Deus Todo-Poderoso ser adorado pela revelação do seu amor gracioso na vida de um pecador como eu. Gente, esse é o cristianismo para o qual Deus nos chama a viver. E nunca se esqueça, tudo isso foi pregado para uma igreja de escravos. De gente simples.
o que nos leva então à compreensão do fato de que não há cristianismo sem catequese, conforme dizia Calvino. Não há cristianismo sem o ensino da doutrina. E o que nos cabe é conhecer a doutrina e aplicar a doutrina nas nossas vidas, até que cheguemos ao ponto de dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Li num estudo que a palavra adotado, filho, essa palavra significa literalmente filiação e não adoção. O tratamento que os pregadores calvinistas dão para essa passagem, não dá para falar, para você fazer tudo, falando tudo no sermão. Então, quando vem as perguntas, né, também ajuda isso, você se lembra do que estudou. Eles dizem a seguinte coisa: que quando nós adotamos uma criança, essa criança pode ser tão amada por nós quanto nós amamos um filho biológico. Mas nós não temos condição de tornar essa criança possuidora do nosso DNA. A adoção de Deus é completamente diferente. Ele põe o seu DNA em nós porque ele nos sela com o Espírito Santo. Então, somos biologicamente filhos de Deus. Pois não. Você pôs a referência a respeito do calvinismo e do arminianismo. Bom, eu sei muito bem que Jean Calvino enfatizava muito a respeito da predestinação, que põe xeque contra o arminianismo, mas aqui eles já vê essa discussão por causa quando falavam que a predestinação corre ao propósito das nossas vidas que Deus nos deu antes de nascer, ou eu vou achar que a predestinação é algo que nos deixa mais... Eu acho que podemos fazer tudo que podemos fazer com ou sem a vontade de Deus. Nós acabamos de ver que a predestinação, ela garante não apenas o livramento da punição do pecado, ela nos livra do pecado também, porque nós fomos predestinados para ser santos. O calvinismo é muito mais do que a predestinação. Infinitamente mais do que a predestinação. Nós estamos falando de um modelo de vida, de espiritualidade, de algo que forjou a cultura ocidental. Está Max Weber para falar da relação do cristianismo com a prosperidade dos países do norte da Europa. Muitos associam o próprio desenvolvimento dos Estados Unidos com o trabalho de Calvino em Genebra, então é muito mais amplo. Contudo, há 5 doutrinas que são de característica calvinista, que distinguem o calvinismo das demais teologias, dos demais sistemas teológicos. 5 doutrinas. Depravação total, a perda do livre-arbítrio com a queda. O homem se tornando escravo do mundo, da carne e do diabo, precisando de novo nascimento desesperadamente, ser regenerado, de ouvir um Lázaro bem para fora. Outra doutrina, a eleição incondicional. Porque os arminianos ensinam a doutrina da eleição também. Você vai encontrar, porque a palavra está na Bíblia, predestinação, eleição. A confusão não é se a doutrina existe ou não. Entendam isso. Todo mundo tem que ensinar essa doutrina porque ela está na Bíblia. A discussão é em torno da base da predestinação. Os arminianos dizem que nós somos predestinados com base na capacidade de Deus prever o futuro. Ele prevê que algumas pessoas vão crer e aí as predestina. Enquanto que o calvinismo diz, não, essa eleição não tem condição. Ela está estribada na vontade soberana de Deus. Então, essa é a segunda característica. A terceira, essa aqui também é complicada das pessoas digerirem. Mas eu vejo na Bíblia. Que é a expiação limitada. Cristo não morreu pela humanidade como morreu pela igreja. Por isso que a salvação da igreja é absolutamente segura. É por isso que você encontra na Bíblia uma passagem como o apóstolo Paulo se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso. E aí, então, ele diz a seguinte coisa: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Então, essa é uma terceira doutrina. Quarta doutrina, então já falei, depravação total. A segunda doutrina,
eleição incondicional. A terceira doutrina, expiação limitada. A quarta doutrina, graça irresistível. Quando Deus decide salvar, não tem como o homem resistir, vamos assim dizer, à sedução divina. Mas ninguém entra no reino dos céus puxado pelas orelhas. É um convencimento do Espírito que faz com que você, livremente, a partir desse contato com a beleza de Deus, a compreensão do Evangelho, se converta, que é um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. E, por fim, como corolário disso tudo, é uma cadeia. Nenhuma doutrina pode falhar. Se uma for refutada, você destrói tudo. Como consequência disso tudo, a doutrina final é a perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí o meu filho, outro dia, meu filho Pedro, que está aqui, falou que estava discutindo com alguém lá na minha igreja. Na minha igreja tem uns arminianos infiltrados. Aí ele falou, papai, o rapaz lá pegou Hebreus capítulo 6, que fala daqueles que provaram dos dons celestiais e que se afastaram. E nunca me ocorreu isso na minha cabeça, mas eu estava na cozinha, aí a revelação veio. Isso me faz lembrar um amigo meu, estava contando sobre a história da construção do farol velho de Arraial do Cabo. Meu concunhado. Como que o farol velho de Arraial do Cabo foi construído? Meia hora de explicação. Ele começou em Portugal, com a construção das caravelas, as pedras cortadas simetricamente, postas no navio, servindo de lastro. E descreveu a vinda dos portugueses, como que eles chegaram na Ilha do Farol, lá, aquela mesmo que a gente foi, Josué, no passado, e como que eles desembarcaram ali, subiram aquela montanha, construíram o farol. Aí eu, com o mínimo conhecimento de história e tal, eu falei para ele, Fabiano, querido, qual é a sua fonte? Então, nunca mais vou me esquecer. Foi uma linguagem bem assim, meio espírita, o negócio que ele fez. Não, isso me ocorreu agora. Eu me lembro até hoje do movimento da mão. A mão subindo, isso me ocorreu agora. Falei, Fabiano, você está esse tempo todo me contando uma coisa para a qual não tem fundamento, você nunca leu nada sobre isso. Não, eu estou pensando, eu acho que foi assim. Né? Mas, por que eu estou dizendo isso mesmo? Por que eu derivei para esse assunto? Hebreus 6, aí me ocorreu o seguinte, meu filho querido, Hebreus 6 é um membro de igreja para cuja vida não foi feita a seguinte oração: e eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Não me pergunte por que Jesus não orou por Judas. Orou por Pedro. E é impossível o pai não ouvir a oração do filho. Isso eu aprendi com o reverendo Antônio Elias. Falou, meu filho, é impossível o pai não ouvir a oração de Jesus. Pedro passou pela moenda, o inimigo o levou àquele gesto humilhante, negar o seu Salvador 3 vezes, mas a oração sustentava. Eu roguei por ti, porque eu me apaixonei por você, porque você faz parte desse povo que eu assumi a incumbência de salvar. E as minhas ovelhas ninguém vai arrebatar das minhas mãos. O amor que Deus tem por você é antigo. Não vai dar glória não vai ter línguas estranhas, gente. Revelação, pelo amor de Deus, gente. O amor que Deus tem por você é antigo.